Muito provavelmente você não vai conseguir se aposentar pelo INSS ou qualquer tipo de regime previdenciário estatal. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o INSS ele vai acabar, vai deixar de existir. Mas o ponto é que para qualquer um que entende o básico de matemática, fica claro que a situação da nossa previdência é insustentável. E que na hora que você, jovem que assiste esse vídeo, for se aposentar, você vai receber algum tipo de pagamento. Porque politicamente a classe que governa o Brasil vai querer acabar com muita coisa antes de acabar com a previdência. No entanto, o benefício que você vai ganhar não será aquele que foi combinado hoje e provavelmente será pago uma moeda com poder de compra muito baixo, de modo que muito provavelmente você vai ser obrigado a continuar trabalhando ou vai viver da renda que vem do restante do seu patrimônio, porque não vai dar para contar apenas com previdência pública. E para que você entenda por que a gente vai chegar nesse estágio, é interessante que a gente volte lá para o começo e explique o mecanismo de criação das previdências sociais no mundo e depois especificamente aqui no Brasil. Não só mecanismo, como também como é que era a situação na época. E para entender esse começo, a gente vai voltar à Alemanha, recém-unificada, na mão do chanceler Otto von Bismarck, que ao final dos anos 1880, enquanto aqui no Brasil a gente tinha a Lei Áurea e fim do Império, começo da República, criou o primeiro mecanismo de previdência social do mundo, para aposentar os trabalhadores alemães que tinham mais de 70 anos, o que naquela época era um percentual bem reduzido das pessoas, e para esse pessoal receber um pagamento, ele colocou uma contribuição obrigatória das pessoas que trabalhavam, sendo que você tinha uma pirâmide etária com muito mais jovens do que aposentados. Os alemães naquela época tinham na média 6 filhos por casal. Depois que o Bismarck criou isso e colheu toda a recompensa política da popularidade que vem de uma ideia dessas, a ideia da previdência social se espalhou pelos países do mundo igual um rastilho de pólvora. E aqui no Brasil, o primeiro mecanismo, que foi o embrião daquilo que a gente chama de INSS hoje, se deu através da Lei Eloy Chaves, em 1923. Nessa época, o Brasil tinha muitos jovens e uma população bem baixa de aposentados. A estimativa era de 13 pessoas economicamente ativas para cada aposentado no Brasil, sendo que os brasileiros tinham muitos filhos. Se a gente pega dados da década de 40, na média os brasileiros tinham 6 filhos por casal. E a ideia era que esse pessoal economicamente ativo pagasse a contribuição, que seria investida, tal qual um fundo de seguro privado faz, e como o número de aposentados era baixo, possivelmente até com os rendimentos do dinheiro investido seria possível pagar as aposentadorias desse número reduzido de pessoas, que pela expectativa de vida da época não ficaria aposentada por muito tempo, se você leva em conta os dados médios, porque sempre teremos o cara que vai bater 100 anos, mas ele era exceção à estatística. No entanto, como no começo você tinha muito dinheiro para previdência e pouca gente para receber o benefício, rapidamente a classe política viu que poderia utilizar aquele dinheiro para outras coisas, através de um instrumento no Brasil que nós chamamos de DRU, Desvinculação de Receitas da União. Porque dentre as receitas da União, tem uma parte que você pode usar livremente, os impostos. Quando você vê alguém falando, por exemplo, eu pago IPVA para ter rua boa na cidade. Não, você paga IPVA para o governador decidir o que vai fazer com o dinheiro, porque imposto é um tributo não vinculado. Agora, você tem tributos vinculados a uma certa finalidade, contribuições que vão especificamente para um destino. Quando você desvincula esse destino, você permite que o governo gaste esse dinheiro em outras áreas, que foi aquilo que aconteceu com a Previdência durante bastante tempo. Só que aí a situação foi se invertendo, em boa parte do mundo, principalmente na parte ocidental e também aqui no Brasil. De modo que esse nosso esquema de previdência, que lembra muito um esquema de pirâmide, afinal a aposentadoria de quem já está descansando depende da contribuição do pessoal ativo, que quando se aposentar espera que haja mais pessoas ativas para contribuir e pagar sua aposentadoria. Ela depende de uma outra pirâmide, a etária. E aqui na tela veja como era a nossa pirâmide etária em 1970. A faixa mais larga da pirâmide era das pessoas entre 0 e 4 anos, seguida pela faixa entre 5 e 9, 10 e 14. Então podemos falar que era basicamente uma pirâmide clássica, como aquelas que você vê no Egito. No entanto, se você pega a pirâmide etária de 2022, veja que ela já parece muito mais com uma torre, onde nós temos mais pessoas na faixa entre os 35 e 39, 40 a 44, do que entre 0 e 4 anos. E aí, pegando projeções futuras, isso vai continuar acontecendo, com cada vez mais pessoas idosas, ou se encaminhando para isso, e um número cada vez menor de jovens, sendo que essa dinâmica ela é muito difícil de ser alterada. A gente não pode falar que demografia ela prevê futuro, mas dá um razoável senso de destino, porque essas tendências demográficas são complicadas de serem mudadas. Como eu já comentei anteriormente, em 1940 os brasileiros tinham na média 6 filhos por casal. Para ir na vírgula, eram 6,16 filhos. Pegando o dado de 2022, os brasileiros estão tendo 1,57 filhos por casal, o que coloca a taxa de natalidade no Brasil abaixo do índice de reposição da população. Para que uma população fique estagnada com o mesmo número ao longo do tempo, é necessário que cada casal tenha 2,1 filhos por casal. O número 2 é óbvio, para que esse casal possa ser substituído. O 0,1 se dá por conta de mortalidade. E aí, como o Brasil está abaixo dessa taxa, você já vê projeções, e aqui eu vou pegar um dado do IBGE, que mostra que em 2047 a população brasileira vai começar a se reduzir porque nós teremos mais mortes do que nascimentos, o que é terrível para essa dinâmica da Previdência. Alguns países no mundo já passam por isso hoje. No Japão, por exemplo, a cada 2 anos a população se reduz mais ou menos em 1 milhão de pessoas, devido
devido a essa diferença entre natalidade e mortalidade. Poxa, Bruno, mas não dá para as famílias no Brasil começarem a ficar novamente mais numerosas? Eu diria que é uma série de obstáculos para que isso venha a acontecer, que a gente observa não apenas no Brasil, mas em qualquer país que passou por um processo de urbanização da população. Se você volta para a época do Brasil, onde os casais tinham mais filhos, era na época que eles estavam fora da cidade. Isso fica muito claro para quem vai em qualquer cidade grande hoje em dia. Observar lançamentos de imóveis. A maior parte dos imóveis lançados não são imóveis para famílias que terão 6 filhos. Você não encontra um anúncio assim em São Paulo. Compre esse imóvel com 7 quartos. Isso é muito raro, são imóveis muito caros. Geralmente o que você vê são imóveis com um quarto mais um escritório, 2 quartos pequenos. Eu já fui em prédios aqui em São Paulo, junto com a minha irmã, que trabalha com arrematação de imóveis de leilão, onde você não tinha espaço para criança, não tinha aquele playground, mas você tinha espaço para pets, o que só reflete a demanda que existe. As construtoras fazem aquilo que será melhor vendido. Se deixaram de fazer espaço para criança para fazer espaço para cães, para gatos, para animais, é porque é mais comum hoje que as pessoas tenham pets do que filhos. Até porque ter um filho é muito caro. Eu gosto sempre daquele meme que lembra que agora, na fase em que a gente é adulto, um terreno custa 1 milhão, um carro custa 100 mil e a seleção é uma bosta. A parte da seleção até seria menos pior, porque não mexe com natalidade. Agora, como o custo de vida está muito mais alto, o que você vê são várias pessoas, depois dos 30 anos, ainda morando com os pais. Sendo que, geralmente, para se iniciar uma família, a trajetória é começar a morar sozinho, se casar, ou fazer uma união estável, ou juntar as coisas de maneira informal, mas no seu próprio espaço para que depois você tenha filhos. Quanto mais as pessoas adiam a saída da casa dos pais, e não porque elas querem muitas vezes, mas sim porque está cada vez mais complicado em uma grande cidade, tendo visto o custo de vida cada vez maior, naturalmente você adia o início da família. Soma-se a isso outras mudanças, como por exemplo a entrada da mulher no mercado de trabalho, o que também costuma ser uma decisão que adia o começo da fase de construção da família, e nós chegamos à situação atual, que, como eu disse, muito dificilmente será mudada. E aí, projetando-se as consequências para o futuro, é interessante você observar esse gráfico, que mostra que hoje no Brasil, para cada 100 pessoas ativas, nós temos um total de 43,2 pessoas dependentes. E aqui entenda por dependente aquela pessoa que não obtém sua própria renda. E aí, se você pega projeções da ONU, lá para 2100, aqui no Brasil, nós teremos para cada 100 pessoas ativas, 86 pessoas dependentes. Se você pega um outro dado, dessa vez do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a estimativa deles é pior, porque eles colocam que hoje há uma proporção de 1,97 contribuinte para cada beneficiário da Previdência. E lá em 2060, esse número diminuía para 0,86 contribuinte para cada previdenciário. Ou seja, como você pode ver nesse gráfico, há um momento onde o número de beneficiários ultrapassa o número de contribuintes. Os eixos se cruzam lá pelo ano de 2050. E aqui vale a pena lembrar que muitos de vocês que acompanham o canal estarão se aposentando mais ou menos nessa época. Ou pensam que estarão se aposentando, porque por conta dessa figura, certamente teremos mais reformas da Previdência ao longo do caminho. A última que nós tivemos foi em 2019, no primeiro ano do então governo Bolsonaro, sendo que eu sempre gosto de lembrar que a expectativa otimista era economizar 1 trilhão ao longo dos próximos 10 anos. Infelizmente, tivemos uma pandemia no meio do caminho, onde o déficit público ficou na casa de 1 trilhão, e novamente agora nos últimos 12 meses gastamos mais 1 trilhão a mais do que arrecadamos. Ou seja, se a economia com previdência era de 1 trilhão, 5 anos depois já gastamos o dobro do que esperávamos economizar em 10 anos. E nesse interim, o rombo da Previdência não parou de aumentar. Colocando na tela os dados, em 2026 o rombo foi de 149 bilhões, 2017 182, 2018 288, 19 318 e assim vai, até que em 2024 a previsão para fechar o ano é de 326,2 bilhões de reais de benefícios pagos a mais do que a arrecadação. Com base nesse crescimento do rombo, pegando uma projeção feita pela própria União, jogando dados lá para 2100, o rombo da Previdência chegaria a 25 trilhões de reais. Apenas para efeito de comparação, o PIB do Brasil hoje não chegou a 12 trilhões ainda. Mas também falamos de dados lá de 2100. Para esse rombo ser tão grande, imagine o poder de compra da moeda com a qual as pessoas dessa época estarão transacionando. Se é que vai ser real, né? Porque para 2100 a gente tem praticamente 76 anos. O real tem 30? Será que ele vai existir por mais do que o dobro do tempo que ele já existe hoje? Eu tenho sérias dúvidas, mas o ponto é que, se pro aposentado de hoje já não tá legal, tendo em vista que 70% apontam que o que ganham de previdência social não é suficiente para viver, o que os obriga a continuar trabalhando, depender de família, de caridade, pro aposentado do futuro, a situação estará pior devido a tudo que a gente viu nesse vídeo. Agora, não é por isso que você tem que seguir a mesma trajetória. Afinal, a trajetória do país não precisa ser do indivíduo. É interessante que você invista para ter a sua própria aposentadoria. Sendo que nesse ponto, você também tem que pensar como é que vai se comportar um Estado que tem uma conta cada vez maior para sustentar com aposentados, cuja população de aposentados será a mais significativa, em comparação dos jovens, por exemplo, e que por isso deverá eleger políticos com pautas voltadas para os aposentados, de modo que, como é que essa população vai se comportar frente ao patrimônio dos outros, que não estão aposentados ainda? Será que eles terão cada vez mais avidez por arrecadação? Então
um pensamento que você tem de, não vou depender do INSS, deixa eu comprar título público, que vai ser pago nessa moeda que não vale tanta coisa, talvez com uma carga de impostos mais alta. A mesma coisa com vários outros ativos nacionais. Portanto, não é que você não possa investir no Brasil, mas eu procuraria investir em outras jurisdições que têm inclusive uma situação demográfica melhor, porque como eu já disse, isso aqui não é exclusivo do Brasil. Inclusive, outros países estariam piorando muito mais do que a gente, como é o caso do já citado Japão, uma Coreia do Sul, uma Rússia, a China, colhendo as consequências de quase 4 décadas de política do filho único. No entanto, apesar desses problemas, se você pega relatórios da ONU e do Banco Mundial, a população do mundo vai continuar crescendo, saindo de 8 bilhões que nós temos atualmente para casa dos 10 bilhões. Varia a estimativa entre 2050 e 2070. Só que como já deve ter ficado claro nesse vídeo, esses 2 bilhões a mais não serão igualmente distribuídos. Eles estarão muito concentrados em alguns poucos países, praticamente uma dúzia. Lá você tem uma Indonésia, você tem Filipinas, Tailândia, Índia, Nigéria e no geral países que estão em desenvolvimento. Agora, existe um único país desenvolvido que faz parte desse grupo que terá população crescente e que por isso poderá lidar melhor com problemas previdenciários. Esse país são os Estados Unidos. E aí pensando como esse jovem do futuro, que vai enfrentar cada vez mais tributação nos países mais velhos e uma tendência de legislações que não deixa as coisas mudarem, como acontece hoje em muitos países da Europa onde a população já é mais velha. As cabeças mais brilhantes desse país vão continuar lá ou vão migrar para os Estados Unidos? Como de certa forma já acontece. Afinal de contas, se eu pergunto aqui, as cabeças mais brilhantes da Índia estão na Índia ou nos Estados Unidos? Eu particularmente penso que estão nos Estados Unidos. De modo que esse é mais um fator que me leva a crer que a economia americana vai continuar abrindo vantagem contra a economia brasileira. E aí, para quem quiser aprender a investir lá fora, eu lembro novamente que no módulo 5 do Viver de Renda a gente fala desse assunto. Para quem quiser entrar na lista de espera da próxima turma, que vai acontecer em fevereiro, vou deixar o link aqui abaixo. Da minha parte era isso, espero que tenha gostado desse vídeo, que ele tenha aberto os olhos de vocês para alguma coisa que certamente vai acontecer. É questão matemática, é questão de tempo, para que você possa lidar melhor com as consequências e planejar para não passar apuros no futuro. Se você gostou, desse seu like, se inscreva aqui no canal, um grande abraço e até a próxima.